Boa noite. Hoje a gente vai apresentar nosso trabalho de prática de extensão interdisciplinar. Quem faz parte do nosso grupo é a Ana, Caroline, Mariana, Vitória e Helênia. Nosso tema principal é a influência do machismo na formação do conceito de corpo perfeito, do preconceito e discriminação voltados à sexualidade nas questões de gênero. Agora eu tenho um pouquinho de cada integrante do grupo. Essa é a Ana, essa é a Caroline, essa é a Mariana, essa é a Vitória e essa é a Helênia. Todas as nossas reuniões foram feitas por WhatsApp devido à pandemia, e o isolamento social. Não tivemos como nos encontrar pessoalmente. Inicialmente, nosso trabalho seria feito no PUPT, que é o pré-vestibular lá da faculdade. Só que, como eu já disse, devido à pandemia, tivemos que nos isolar. Portanto, a gente fez o trabalho de uma forma diferente, A gente tentou se adaptar. E tudo foi feito pelas redes sociais. O tema geral proposto pela disciplina era sexualidade e gênero. E aí a gente quis acrescentar o machismo para falar como ele é envolvido nessas questões, Então a gente vai explicar rapidinho o que é gênero, sexualidade e machismo. Gênero é um conceito social formado por um conjunto de crenças que especificam o que é característico de cada sexo, determinando direitos, espaços, atividades e condutas específicas para um e para o outro. Quando a gente fala em gênero, não tem a ver com o nosso sexo biológico. Eu posso ser uma mulher que me reconheço com gênero masculino. Gênero está nas coisas, nas roupas, objetos, esportes, e não nas pessoas. Quando a gente define o que é masculino e o que é feminino, a gente restringe muito. Por exemplo, a cor rosa é uma cor feminina. Portanto, homens não deveriam usar rosa, porque é feminino. E aí na imagem a gente vê bonequinhos, duas crianças e um adulto que fala: larga isso, menina, carrinho é coisa de homem e vestido não é para homens, tira. A gente vê uma hierarquia quando a gente fala de gênero, Normalmente as coisas masculinas têm uma superioridade maior do que as femininas. E falando sobre gênero também, a gente vê muito isso em empresas, no mercado de trabalho, Independente da quantidade de mulheres que tenhamos trabalhando em uma empresa, os homens ainda continuam ganhando mais, apenas por serem homens. Não há uma justificativa plausível. Eles são homens, por isso eles ganham mais. Então a gente acaba julgando as pessoas pelo gênero e não pelas suas características, pelas suas capacidades. Sexualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, sexualidade é a energia que motiva a encontrar o amor. Contato e intimidade se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como essas tocam e são tocadas. Sexualidade não tem a ver com sexo, propriamente dito, o ato sexual. Sexualidade são os nossos gostos, as nossas preferências. Portanto, não é o sexo, mas é por meio dele que a gente descobre isso. O machismo está envolvido nisso em frases como tira a mão daí, fecha as pernas, porque desde pequeno as pessoas tentam privar a nossa sexualidade, para que a gente não aflore isso, sabe? Machismo. Machismo é um problema recorrente na sociedade, e não tem como a gente achar um ponto de partida para o machismo, onde ele nasceu. Porque a gente tem machismo em muitos lugares, na cultura, na política, na religião. Então é muito difícil a gente achar um ponto de partida, mas considerando a ideia de que somos uma tábua rasa e somos preenchidos pelos nossos criadores, talvez o machismo nasce em casa, talvez não. Provavelmente o machismo nasce em casa, porque o que a gente aprende em casa a gente faz na rua. E o modelo de família perfeita, o estereótipo de família perfeita, é um pai, uma mãe e os filhos, onde o pai é a autoridade máxima do lar, é o chefe da família, é quem traz o alimento para casa, é quem trabalha, enquanto a mulher é submissa a ele, deve obediência, é uma ótima dona de casa, é uma ótima mãe. Então a gente tem essa cultura de achar que o homem é sempre superior à mulher dentro do lar. Então talvez seja por isso que na rua a gente vê tanto machismo. A gente percebe muito machismo nas desigualdades sociais, na desigualdade de salário, nos julgamentos que só tem para as mulheres certos tipos de julgamentos,
o feminicídio. A gente também percebe o machismo de homem para homem, quando o pai tem todo o zelo para que o filho, homem, cresça e se torne um macho, se torne um homem de verdade. A gente percebe o machismo na homofobia. A gente percebe o machismo na imposição do que é feminino e do que é masculino. E o machismo machuca, fere, humilha. Ele ainda é a raiz de diversos problemas que ainda lutamos contra. E não afeta somente as mulheres, mas fere toda uma sociedade. Essa é a nossa questão problema. Sexualidade e gênero. Qual a influência do machismo na formação do conceito de corpo perfeito, no preconceito e discriminação voltados à sexualidade e nas questões de gênero? Essa questão problema nasceu através de conversas do grupo, onde a gente percebeu quão enraizados são os pensamentos machistas, né? Que tem certos tipos de coisas que a gente nem sabe de onde vem. Por exemplo, padrões de beleza. Não sabemos. Então, assim, a gente quis incluir o machismo nisso para falar que ele tem a sua parte. E que, infelizmente, hoje em dia, muita coisa o machismo tem a sua parte. Então, nesse trabalho a gente quis abordar essa questão exatamente para que tenhamos noção do quão o machismo está envolvido em toda uma sociedade, para que, de alguma forma, tenhamos atitudes diferentes do que já tivemos antigamente. O nosso objetivo é conscientizar os adolescentes, da mesma forma que nós nos conscientizamos quando fizemos esse trabalho. Saber quão a influência do machismo é dolorosa para toda uma sociedade. A nossa ideia era trabalhar com adolescentes. Eles teriam entre 15 e 18 anos. E a gente queria, desde o princípio, fazer uma conversa com eles, né? Porque como são adolescentes, pensamos que talvez uma conversa fosse mais sincera. Eles se abrissem de uma forma mais sincera. E falassem o que realmente pensam. E era isso que a gente queria, né? Extrair o que eles realmente pensavam sobre o assunto. E aí a gente criou um grupo no WhatsApp para fazer essa intervenção. E aí o primeiro passo foi o termo de consentimento. No termo de consentimento tem os nossos nomes, o nome da faculdade, o curso, tem o que a gente faz, né, o que a gente vai fazer com os adolescentes. E é isso, e ele seria assinado pelos responsáveis, porque eles seriam menores de idade. Como a gente não pôde ir ao local da intervenção, a gente fez um formulário para saber as demandas do local, né? E aí nesse formulário são perguntas claras, objetivas, eles não devem se identificar. Esse é o primeiro formulário, que é a respeito da sexualidade. E aí, esse é o segundo formulário, a respeito das questões de gênero. E o terceiro e último é do corpo perfeito. Depois da gente descobrir quais eram as demandas do local, fizemos cartilhas para que eles lessem e soubessem mais do assunto. A primeira cartilha é sobre sexualidade. Aí a gente fala o que qual a importância de saber sobre identidade de gênero, orientação sexual, a diferença. A gente fala de orientação sexual, como o machismo está envolvido na sexualidade. E em todas as cartilhas a gente fez essa parte do para refletir, né? Que são atividades pequenas que têm o intuito de fazer com que os adolescentes, pensem sobre o assunto que foi discutido. E aí depois a gente tem os 2 cartazes finais e o formulário final. A intenção do formulário final é ver o que eles aprenderam, né? O que eles absorveram com tudo isso. E aí essa é a segunda cartilha, que é sobre gênero. Aí a gente fala o que é gênero, a desigualdade de gênero entre masculino e feminino. E aí tem várias situações. E aí tem a parte do para refletir, né? Que eles responderiam questões dessas situações. No caso, o que eles acham, o que eles fariam, quais atitudes eles tomariam.
Esse é o cartaz do gênero, né? Os 2 cartazes do gênero. E aí tem um formulário final, com o mesmo intuito do primeiro formulário, saber o que eles absorveram da intervenção. E a terceira cartilha é sobre o corpo perfeito. E aí a gente fala sobre os padrões de beleza, como o machismo está envolvido nisso. E aí a gente bota a parte do para refletir, que é uma atividade bem pequenininha. Os 2 cartazes finais e o formulário final. Como eu disse anteriormente, a nossa intervenção foi feita por WhatsApp. E aí, a cada dia, uma mandava uma coisa diferente para que tivéssemos a experiência de fazer algo diferente. Organizamos um tema para cada dia, para que eles não ficassem perdidos. E o roteiro era o mesmo, era mandar o formulário inicial, a cartilha, os 2 cartazes e o formulário final. Esses são os nossos relatos de experiência. Cada uma falou alguma coisa que tocou mais no trabalho, que foi mais significante, marcante, né? E o interessante é perceber que todas tiveram o objetivo de fazer com que esses adolescentes tivessem ideias diferentes sobre o mundo, sobre o machismo, sobre as mulheres, sobre gênero, sexualidade. Então, assim, foi muito importante pra gente fazer esse trabalho. Somos 5 mulheres numa sociedade bem machista. Então, ter um local de fala para falar sobre o machismo e sobre o quanto isso afeta toda uma sociedade foi bem importante pra gente. A gente ficou bem emocionada fazendo esse trabalho. E é isso. Essas são as nossas considerações finais. Foi um grande aprendizado, principalmente por ser um projeto que nos tirou da nossa zona de conforto. E foi gratificante pensar em formas de mudar um mundo tão difícil em que vivemos. Nós agradecemos por terem nos escutado. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. E é isso. Obrigada!